Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da Ilíada narrada por mim, Arthur Matos. Eu fiz 2 vídeos que se passam antes desse e podem ser considerados o prólogo, onde eu conto o que aconteceu antes da Ilíada começar, como começou a guerra entre os gregos e troianos, onde aconteceu o casamento entre Meu Deus, que frase difícil! Onde aconteceu o casamento entre Tétis e Peleu, onde Menelau, rei de Esparta, perdeu a esposa para o príncipe de Troia, Paris, e toda aquela coisa. Mas aqui a gente finalmente vai começar da onde o livro começa. Então vamos lá. Bom, um pouquinho de contexto para vocês. Os gregos e troianos estavam em guerra. Os gregos queriam defender a honra de Menelau, que tinha perdido a esposa, né? Como a gente falou nos episódios anteriores, tomou aquele chifre violento. Então eles foram lá para se vingar, até porque tinha aquele pacto de mexeu com um, mexeu com todo mundo. Então todos os reis da Grécia foram convocados para essa guerra. Só que o negócio é o seguinte: os gregos estavam tentando invadir Troia e Troia estava tentando defender o seu território. Então, Troia estava muito na vantagem, porque eles estavam jogando em casa, né? Terminou a batalha ali, volta pra casa, come, se não morreu, né? Volta pra casa, come, passa um tempo com a esposa, com os filhos, beleza, daqui a pouco é convocado e vai pra guerra de novo. Os gregos, eles estavam há 9 anos longe de casa. Enfim, eles passaram por toda essa jornada e não conseguem vencer a bendita da guerra. Por quê? Porque a cidade é toda murada, ela é toda impenetrável, o exército de Troia é um exército forte, então eles não estão conseguindo. E eles, claro, acabam ficando sem suprimentos, comida, roupa e tudo mais. Mulheres, né? Pô, imagina, 9 anos só entre eles ali, o negócio era meio complicado, né? Os gregos, eles tinham que saquear cidades ou vilarejos próximos ali de Troia para conseguir esses recursos, para continuar vivos, para conseguir continuar lutando. Então, gente que não tinha nada a ver com a história acabava sendo prejudicada pelos gregos por causa disso. Numa dessas, teve uma cidade onde eles encontraram uma tal de Criseide, ou Criseida, ou Criseis. Cada edição chama de um jeito, mas eu vou chamar aqui de Criseide. Então, quando eles voltaram pro acampamento deles ali com todas as comidas e coisas que eles queriam, mais a Criseide, o Agamenon, que era irmão do Menelau e era o líder de toda aquela expedição e toda aquela guerra, ele olhou para Criseide e gamou na hora. Ele falou: eu quero, ó, fique com todo o resto aí, eu quero Criseide, essa jovem de olhos pretos, pra mim. Então ele fez valer ali, né, a hierarquia entre eles e pegou Criseide pra ele. Não deu nem tempo de qualquer pessoa escolher. E vocês imaginam que, assim, todos aqueles suprimentos eram muito escassos. Então, na hora de dividir, não era uma coisa diplomática, não era uma coisa combinada, bonitinha. Não, era cada um por si, e daqui a pouco eles estavam quase guerreando entre eles para conseguir aqueles suprimentos. Eram coisas realmente muito valiosas para eles. Mas Agamenon não abriu mão de Criseide, ele falou: venha, não teve aquela parte da sedução nem nada. Não, foi assim, ó, venha para minha tenda, você vai ficar ali comigo. Beleza. Criseide foi capturada, né? E ainda teve que ir servir Agamenon. Bom, acontecendo tudo isso, dando uns dias, eles, no acampamento deles, veem um senhor chegando de longe, assim, com iguarias e joias e comidas e suprimentos para os gregos. E os soldados, que nem eu falei, estavam desesperados por qualquer coisa que eles podiam encontrar. Eles, né, arregalaram os olhos e falaram: que é isso? Por que você trouxe isso pra gente? O que a gente pode fazer para ter essas coisas para nós? E aí o senhorzinho, com o cetro dele, né, com o cajado dele, se declarou como um profeta de Apolo, e ele falou assim: olha só, eu me chamo Crise, eu sou pai de Criseide, eu vim aqui para pedir para vocês devolverem minha filha. Quero minha filha de volta. Então vocês me dão minha filha, em troca eu dou todos esses tesouros aqui para vocês. E aí, pô, soldados falaram: beleza, negócio fechado, né? Vamos falar com o Agamenon. Eles falaram: ô, Agamenon, ó, pai da Criseide tá aí, disse que se tu devolver a jovem dos olhos pretos, ele vai dar tudo isso aqui pra gente. O que tu acha? O que vocês acham que Agamenon achou? Ele falou: peraí,
Ele tá lá? Tá, vamos lá que eu vou conversar com ele. Agamenon, que inclusive é casado, tá? Lá em Argos, no reino dele, ele tinha uma esposa, ele amava a esposa, ele era muito bem casado, mas depois de 9 anos ele acabou se apaixonando pela Criseide. Então ele, foi batendo o pé até lá e falou: ô seu velho desgraçado, pode ir embora daqui, eu não vou devolver Criseide é minha, Criseide vai pro meu reino junto comigo quando essa guerra acabar, vai envelhecer comigo e não tem nada que você possa fazer pra levar Criseide de mim. E aí o velho se sentiu intimidado, pegou todas as coisas que ele tinha levado, foi-se embora. Quando o velho foi-se embora, daí a gente começa a acompanhar ele. E ele para nas águas assim, ele olha pro oceano e ele começa a rezar para Apolo. E ele fala assim, cara, ele fala um texto inteiro lá, uma prece gigantesca, mas ele, no resumo, fala o seguinte: Apolo, eu fui humilhado pelos gregos, por favor, devolva essa humilhação para eles, porque eu só queria minha filha Criseide de volta, eles não quiseram e ainda me insultaram de tudo que é coisa. Basicamente foi isso que ele falou. E nisso ele voltou lá pro vilarejo dele, esqueci o nome. Bom, Apolo ouviu Crise. Na verdade não era um profeta, eu falei profeta antes, mas ele era um sacerdote. Né? Um sacerdote que era fiel e tal. Ele escutou as preces de Crise e ele, cara, desceu do céu, do Olimpo e falou: os gregos agora vão me pagar por ter feito isso. Então ele pegou aquelas flechas dele assim e começou a atirar nos cães, nas cabras, nos animais primeiro, depois nos humanos, nos soldados gregos. E todos os gregos começaram, todos não, mas muitos dos gregos começaram a morrer mesmo. É como se ele tivesse jogado uma praga. Aí tá aberto a interpretação, tem gente que fala que é como se fosse uma doença e tal, mas na minha versão fala como se ele realmente tivesse pegado arco e flecha e atirado nos gregos. E aí, logo, Aquiles, que era um dos maiores heróis e um dos maiores guerreiros gregos, ele convocou uma assembleia. Ele falou: vamos conversar aqui, vamos resolver isso porque o negócio tá ficando feio. Tá todo mundo morrendo, daqui a pouco se morrer todo mundo, a gente não vai conseguir batalhar com os troianos. Como é que a gente pode fazer para resolver isso? E aí tem um cara que se chama Calcas, que ele não era guerreiro, ele era tipo um oráculo, assim. Ele falou: eu sei por que isso tá acontecendo. E todo mundo falou: por quê? Por que isso tá acontecendo? Não vou falar. Como assim tu não vai falar, cara? Pô, mas se eu falar, os poderosos aí vão ficar com raiva de mim, vão querer me matar, vão querer cortar minha mão fora, vão querer, entendeu? E Aquiles, que não tinha medo de nada, nem do grande Agamenon, falou: olha só, Calcas, me fala o que tá acontecendo, como que a gente resolve isso, e qualquer pessoa que tentar te violentar, tentar chegar em ti e fazer alguma coisa, eu não vou deixar uma mão aqui encostar em ti, nem que seja do grande Agamenon. Calcas abriu o jogo, né? Ele falou assim: cara, bom, o que aconteceu é óbvio. Isso é uma praga dos deuses, enviada pelos deuses, porque o Agamenon destratou lá o pai da Criseide e não devolveu a filha dele. Logo, o único jeito de a gente resolver isso não é rezando para Apolo nem nada do tipo. Não, a gente vai ter que fazer uma oferenda e vai ter que devolver a filha. É o único jeito. E aí Agamenon de novo, né? O grande Agamenon falou: mas como assim? Vocês vão lá, saqueiam as cidades, vocês ficam com tudo, vocês podem ficar com comida, entendeu? Pode ficar com as coisas. Eu só quero minha Criseide, vocês ainda querem tirar minha Criseide de mim? E querem que eu fale amém? Como assim? Mas vocês não estão me respeitando mais? Como é que vocês querem fazer uma coisa dessa, seus ingratos? E aí Aquiles também já, né, com sangue nos olhos, falou que não, cara, a gente tem que fazer isso. Tu quer que todo mundo morra? Olha só, a gente tá todo mundo pagando pelo desrespeito que o senhor teve. O que a gente tem a ver com isso? Então vai lá e devolve a fulana logo e vamos se livrar dessa maldita dessa praga aí. E Agamenon falou: olha só, tá bom. Eu vou devolver Criseide, mas saiba que se eu precisar de qualquer coisa, eu não vou hesitar em tirar de você, Aquiles, ou de Ulisses, ou de Ajax, ou de qualquer um aqui. Porque se vocês vão tirar a única coisa que eu insisti pra ficar, então eu também vou poder tirar de vocês. Então, Aquiles, fica esperto. Vocês veem que o Aquiles e o Agamenon não se davam bem, né?
Então saiu uma expedição com alguns dos gregos para levar a Criseide de volta. E se vocês quiserem ver o que aconteceu depois, eu trago isso no próximo episódio. Eu tento contar de um jeito mais descontraído, porque assim, cara, se vocês forem ler isso aqui, tá? Tava relendo hoje o primeiro livro, né, para contar para vocês, para relembrar para vocês. E assim, é uma linguagem totalmente arcaica, até mais porque eu tenho a versão romana, então todos os nomes são trocados. Ao invés de Zeus, é Júpiter, ao invés de Hera, é Juno, ao invés de Odisseu, é Ulisses. Então, se eu falar Ulisses aqui para vocês, em alguns momentos, é porque eu posso ter me confundido. O Ulisses é o Odisseu, só que da versão romana. O Odisseu na versão romana se chama Ulisses, tá? Mas enfim, se vocês estão gostando, se vocês querem que eu conte até o final para ficar mais fácil de entender, deixem aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.